gente! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula sobre essa série, sobre crenças limitantes e dinheiro. A nossa primeira aula é sobre o que te impede de ganhar dinheiro. A gente vai aprofundar em um assunto que é muito tabu, que é essa nossa necessidade e como a gente lida com o dinheiro na nossa vida. Por que eu sofro muitas vezes com a falta de dinheiro? Por que às vezes eu tenho dinheiro, mas ele não para na minha vida? A gente vai entender profundamente como que isso se dá, o que acontece, como que são essas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Nós teremos 4 aulas nessa série sobre crenças limitantes de dinheiro. E essa é a nossa primeira aula. Então pega papel e caneta que a gente vai começar um trabalho muito profundo para dentro da gente, para descobrir tudo que te impede de ganhar dinheiro. Eu sou Roberta Spadini, sou terapeuta, trabalho com autoconhecimento há 12 anos. E nesse universo de estudo de autoconhecimento, um dos assuntos que eu tenho estudado muito nos últimos anos são as crenças limitantes. Então eu me especializei nesse assunto, crenças limitantes, de peso, dinheiro e relacionamentos. E nessa série a gente vai falar especificamente sobre as crenças de dinheiro. Coisas que eu trabalhei muito em mim. Não foram só coisas que eu estudei, foram coisas que eu apliquei na prática, gente, porque eu nasci numa realidade de muita escassez, onde a gente não tinha realmente o que comer. Eu vivi no interior, nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha muito pequenininha, com 3 mil habitantes. A gente trabalhava na roça, na roça, no interior, e eu vivi nessa realidade até os meus 15 anos de idade. Então, depois que eu conheci o autoconhecimento e eu comecei a estudar, sabe, eu fui descobrindo tanta crença de escassez, tanta crença que eu carregava, sabe, da minha infância, dos meus pais, dos entendimentos que eu tinha sobre a vida, sobre como que as coisas funcionavam. E ao limpar tudo isso, ao poder mudar todas essas crenças, mudar todo esse entendimento, a minha vida hoje é completamente diferente daquela. Eu vivo numa realidade onde eu nunca imaginei poder viver, sabe? Nem nos meus melhores sonhos eu consegui imaginar essa realidade onde eu vivo hoje. Então eu quero compartilhar aqui com vocês nessas 4 aulas um pouco do que eu aprendi nessa caminhada, nessa trajetória, sabe? Poder levar para vocês tudo que transformou a minha vida, transformou a minha realidade e está transformando ainda, porque crenças limitantes é uma coisa que a gente tem para trabalhar a vida toda. Não é uma coisa que a gente trabalha e acaba, sabe? Ela é uma coisa que a gente vai limpando e sempre vão tendo outras crenças limitantes. Mas o que eu posso dizer para vocês é que tudo que eu aprendi, eu apliquei até aqui, me trouxeram para uma realidade completamente diferente da anterior. Eu tenho certeza que esse conteúdo, esse assunto que eu vou trazer para vocês, pode levar vocês de um lugar para um outro muito incrível. Se você aplicar, se você levar esse conhecimento a sério, né, levar esse entendimento a sério, muita coisa pode se transformar na sua vida nessas próximas 4 semanas, onde a gente vai estudar crenças limitantes sobre dinheiro. Então, aperta os cintos que a gente vai começar a entender como que funcionam essas crenças, o que realmente pode estar me impedindo de emagrecer. É que eu estou na mentoria Voe ainda, gente. A mentoria Voe é o que te impede de emagrecer. Aqui a gente vai falar sobre o que te impede de ganhar dinheiro. A gente confunde os temas, mas é isso. Bora lá. Você vai precisar sempre de papel e caneta, porque é muito importante que você vá anotando as coisas que eu vou falando e principalmente os exercícios para você ir fazendo. Não pense que apenas ouvindo as coisas elas vão acontecer. Você precisa desse esforço interno de querer mudar, de querer descobrir o que tem dentro de você, de querer fazer diferente. Esse é o principal ponto. Não existe nada que venha de fora para dentro. É sempre tudo de dentro para fora. Então aproveita esse conteúdo, sabe, para mergulhar profundamente para dentro de você e descobrir quais são as coisas que você carrega que te impedem de ganhar dinheiro. Primeiro ponto, vamos entender e trazer uma clareza sobre o que é crença, né? Gente, crença é tudo aquilo que eu acredito. Simples assim. Crença nada mais é do que as coisas que eu acredito. Nós carregamos crenças sobre absolutamente tudo na nossa vida. Coisas que a gente acredita ser bom, coisas que a gente acredita ser ruim, coisas que a gente acredita que é verdade, coisas que a gente acredita ser mentira.
sobre a gente, coisas que a gente acredita, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso bem, eu faço isso mal. Tudo isso são crenças, coisas que a gente aprendeu e a gente passou a acreditar. O que é uma crença limitante? Coisas que eu acredito e que não me fazem bem, que limitam a minha vida, que paralisam a minha vida, que não deixam eu avançar para o próximo passo. O que são crenças limitantes sobre dinheiro? Coisas que eu acredito sobre dinheiro que me impedem de ganhar dinheiro. Então, a gente vai descobrir que a gente carrega dentro da gente crenças, ideias, coisas que a gente aprendeu que afastam a gente do dinheiro, daquilo que a gente tanto diz querer ter. A gente vai perceber nessas 4 aulas que, na verdade, a única pessoa que limita a minha vida sou eu mesma. A única coisa que me afasta de ter mais dinheiro sou eu mesma. Porque hoje você tem a quantidade de dinheiro que você acredita merecer ter, ou que você acredita que você pode ter, que você se permite ter. Aí você pode me dizer assim, Roberta, eu acredito que eu mereço muito mais dinheiro. Eu acredito que eu mereço ganhar muito mais do que eu ganho hoje. Não pode ser isso. Então a gente precisa entender uma coisa mais profunda aqui. Existem coisas que eu acredito conscientemente, ou seja, eu sei que eu acredito. E existem coisas que a gente acredita inconscientemente, ou seja, eu não sei que eu acredito. E o grande ponto das crenças limitantes é que 80 a 90% das nossas crenças limitantes, elas são inconscientes. Ou seja, a gente não faz a menor ideia que a gente tem essa crença. E aqui está o grande problema da nossa vida, porque a gente fica num discurso muito lógico, assim, de eu já sei, sabe? Eu já sei como as coisas funcionam. Eu já sei, eu já estudei muito autoconhecimento e eu já sei isso tudo. Mas aí a gente olha para o resultado, não tem resultado. Ou seja, a gente não sabe ainda então. Só que a mente, ela é tão rápida para nos auto-sabotar que ela usa tudo aquilo que a gente sabe, que a gente tem um conhecimento, que a gente tem uma informação, para dizer, eu já sei. Isso tudo que você está falando, inclusive, Roberto, eu já sei. Eu já sei como funciona. E aí, o que acontece? Quando a gente fala assim, eu já sei, a mente diz, tá bom, se você já sabe, então eu não vou procurar mais respostas. E ela trava seu processo de aprendizado. Para você conseguir aprender qualquer coisa nova, você precisa dizer, eu não sei. Quando você diz eu não sei, a mente se abre, ela diz, opa, então eu tenho que aprender. E ela começa a correr atrás de aprender. Então, se você perceber bem, existe um discurso dentro da sua mente que muitas vezes está limitando o seu processo de crescimento, que é um discurso de, isso eu já sei. Eu já sei que eu tenho uma crença sobre dinheiro. Eu já sei que eu tenho isso sobre dinheiro. Eu já sei que... mas esse eu já sei está fazendo você ficar travada nesse lugar. E você fica repetindo, eu já sei isso, eu já sei isso, eu já sei isso. E você não muda. Então, para a gente entender o que tem no nosso subconsciente, eu preciso ativar o modo não sei, sabe? Eu vou dizer assim para você, você tem uma crença que você não merece ganhar dinheiro. Você vai dizer, meu Deus, será que eu tenho essa crença de não merecer ganhar dinheiro? Eu não sei. Talvez eu tenha. Eu preciso abrir a minha mente. Estudar a crença limitante é abrir a minha mente para estar errado. Porque quando a gente tem uma crença, significa que a gente acredita que aquilo é verdade. E a gente só pensa dessa forma porque a gente acredita que aquilo é verdade. Se a gente não se abre para estar errado, a gente nunca consegue mudar uma crença limitante, porque a gente está sempre certo. E se eu estou certa, então a minha crença ela vai sendo validada. Esse universo das crenças limitantes e da mudança das crenças limitantes, ele é tão desafiador, gente, principalmente para essa mente que a gente tem adulta, por esse lugar de eu querer ter sempre razão, eu querer estar sempre certo, eu não querer mudar as minhas opiniões, né? Principalmente pessoas que têm uma opinião muito forte. Eu sei que é assim que funciona. Eu sei que é assim, sabe? Se você sabe que é assim, você não tem uma oportunidade de dizer que talvez não seja assim. E é esse lugar que a gente precisa encontrar para mudar a crença. Talvez o que eu sei até hoje não seja verdade. Talvez tudo que eu tenha aprendido sobre dinheiro não é assim que funciona.
Talvez todas as ideias que eu carrego sejam distorcidas. Talvez. E eu preciso abrir para essa possibilidade para que eu consiga ver alguma coisa nova, senão eu não consigo, a mente fica ali travada, sabe? Não, não é assim que funciona. Não, eu não tenho essa crença, sabe? Muitas vezes muitos alunos chegam para mim nesse lugar de, não, eu não tenho essa crença. Tá bom. Não tem muito o que fazer, entende? Porque não dá para você convencer alguém de acreditar numa coisa ou não, sabe? Não tem uma crença errada e uma crença certa, sabe? Ah, você precisa acreditar nisso aqui ou você precisa... Não tem, cada um tem suas crenças, só que o que a gente tem que analisar? O que eu acredito me traz um resultado. Se o resultado que está chegando para mim não é bom, significa que o que eu acredito não é bom, sabe? Porque o resultado é o que fala a verdade. Então, eu tenho dinheiro hoje na minha vida? Não. Então, as minhas crenças de dinheiro são péssimas. Não são boas, então eu preciso mudá-las. Para eu mudá-las, eu preciso desse lugar de dizer, cara, eu não sei, sabe? Eu não sei, eu vou precisar encontrar algumas respostas aqui que eu não faço a menor ideia. Então, quando eu falar alguma coisa, ao invés de você deixar a sua mente dizer assim, não, isso aqui eu não tenho, não, isso aqui eu não sei, eu vou deixar ativar esse modo dentro da minha mente de dizer, talvez eu tenha. Ixi, talvez aqui eu tenha essa crença aqui. Deixa eu analisar mais profundamente. Deixa eu deixar isso aqui em aberto, sabe, dentro da minha mente. Isso é muito importante, né? Primeiro passo, assim, a gente entender o que é essa crença, o que são essas coisas, para a gente poder ir desmistificando. O primeiro lugar que a gente vai investigar hoje sobre dinheiro é na nossa infância. Por quê? Porque todas as nossas memórias que a gente carrega sobre dinheiro, elas vêm da nossa infância. Ou seja, dessa realidade até os 7 anos, 8 anos de idade, onde é a sua primeira infância, onde a gente grava as principais memórias que a gente carrega para o resto da nossa vida. A Lia Luft tem uma frase muito incrível que ela fala assim: a infância é o chão onde a gente pisa a vida inteira. Porque de verdade não tem nada novo acontecendo. As coisas que a gente vive hoje são apenas reflexos da nossa infância. Quando a gente começa a estudar e a entender um pouquinho mais profundamente, a gente vê que o que a gente sente é a mesma coisa. Eu, por ter vivido essa realidade de escassez muito grande sobre o dinheiro, uma das coisas que o dinheiro sempre pegou para mim foi a vergonha. Então eu tinha muita vergonha de falar sobre dinheiro. Eu tinha muita vergonha, eu me sentia tão pequena, sabe? Tão inferior, tão nada, sabe? Nada, por não ter dinheiro, que eu tinha muita vergonha desse assunto, muita vergonha. Então era um assunto assim que quando alguém começava a falar, tipo, eu já começava a me diminuir. Eu já começava a ficar pequena, sabe? Então, a vergonha é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, sabe? Sempre fez parte de eu viver nessa realidade, me sentir inferior. E o que a minha criança viveu, o adulto também estava vivendo. A mesma sensação, o mesmo sentimento. Era o mesmo, sabe? Mesmo muitas vezes já vivendo numa realidade diferente, vivendo numa outra situação financeira, eu ainda tinha vergonha, sabe? Eu ainda tinha aquela mesma sensação, assim, da criança. Então, a gente vai investigar o primeiro ponto, exatamente onde tudo começou. Esse é o nosso primeiro exercício da nossa semana. Trazer clareza sobre quais são as memórias que eu carrego, muito mais do que as que eu lembro, sabe? As que eu lembro são 10%. Sabe? O que eu sei da minha infância sobre dinheiro é 10%. O que a gente não sabe, 90%. Então, existe muito mais coisas dentro de você que você não sabe do que coisas dentro de você que você sabe. E esse processo de estudar mais sobre, de investigar mais as crenças, é esse lugar de tipo assim, nossa, o que eu carrego sobre dinheiro que eu ainda não sei? O que eu ainda carrego que eu não faço a menor ideia? Então, para a gente fazer essa investigação, a gente vai começar na nossa infância. Nos próximos episódios, a gente vai falar sobre vários outros temas,
como, por exemplo, trabalho, as nossas ideias sobre trabalho, as nossas ideias que a gente armazenou sobre propósito, sabe? De onde vem o dinheiro, os nossos medos inconscientes e culpas inconscientes que a gente carrega por ganhar mais do que os nossos pais, por ter uma realidade diferente da realidade deles. Várias coisas que a gente muitas vezes não percebe que está ligada ao dinheiro, como, por exemplo, a nossa própria capacidade de gerar dinheiro, de fazer dinheiro. Muitas vezes a gente se sente tão pequenininho em relação à vida, tão diminuído, que não se sente capaz de gerar dinheiro. O dinheiro, ele é apenas uma moeda de troca. Se a gente voltar no tempo, antes de o dinheiro existir, como que se media o que uma pessoa tinha e o que uma pessoa não tinha? Então, como que era? Era uma moeda de troca. Você tinha lá uns carneiros, o outro tinha uma plantação de, sei lá, alface. E aí, se você queria alface, você tinha que ir lá e ver se o cara queria um carneiro. Se o cara não quisesse um carneiro, o que você tinha que fazer? Procurar alguém que quisesse um carneiro e trocar por uma outra coisa que a pessoa da alface gostaria. E aí você vendia o carneiro, daí trocava por feijão. Aí você pegava o feijão e trocava com a pessoa da alface. Então, era todo um trabalho para você conseguir ter as coisas. O dinheiro, ele veio como uma forma de facilitar, é uma moeda de troca. Então, muitas vezes a gente não percebe que o que vai entrar de dinheiro na minha vida é aquilo que eu tenho para oferecer para as pessoas. É o que eu tenho para dar para as pessoas. E aí entram muitas crenças que não deixam a gente ganhar dinheiro, que é as crenças de incapacidade, crenças de se ver muito pequeno, de não ter valor próprio, sabe? De não reconhecer o seu próprio valor, de não conseguir. Eu vejo muitas minhas alunas, né, tipo assim, de não conseguir cobrar, de não conseguir. Tem um bom trabalho, mas não consegue cobrar, chega na hora de cobrar, tem medo, tem receio. Tudo isso está ligado às crenças de valor de si próprio. Então, não tem nada a ver com o dinheiro em si, sabe? Quando você olha assim. Tem a ver com as percepções que eu fui dando ao longo da minha vida sobre o dinheiro, sobre o meu valor, sobre a minha capacidade, entende? Então, a gente tem aqui muitos assuntos que a gente vai abordar nos próximos episódios, mas a gente vai começar com a base, porque a base, ela é a raiz de tudo. Ela é a raiz que vai nos acompanhar até o resto das nossas vidas, é as memórias que a gente carrega da nossa infância. Não tem como escapar disso. Quando a gente começa a trabalhar a crença limitante, a gente vai sempre voltar para esse ponto. O que a gente aprendeu? Quando que a gente aprendeu que isso era uma verdade? Eu tinha uma das crenças que eu fui descobrindo, né, ao longo desse processo, era uma dificuldade muito grande, mesmo depois de conseguir ganhar dinheiro, de guardar dinheiro, sabe? De investir, de fazer o dinheiro crescer. E aí, num dos exercícios de investigação de crença limitante, eu percebi, né, que eu tinha muito medo, um medo de falta de segurança, assim, era como se eu ganhasse muito dinheiro e eu ia me sentir insegura, assim, eu não estava entendendo, não conseguia entender, né, porque os exercícios que a gente vai fazendo, eles vão ligando pontos, assim, sabe? Mas, enfim, num dos exercícios, eu fui descobrir que quando eu era criança, eu tinha por volta de uns 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, e a gente morava na casa de um senhor, que a gente morava numa casa dele, que era do lado da casa dele. E ele era muito rico, assim, ele tinha muito dinheiro, ele tinha várias casas. E aí um dia me acordaram. Disseram, vamos que a gente tem que ir lá no fulano de tal. Uma criança assustada, acorda. E aí eles me levaram lá e e o cara tinha sido assaltado. Mas ele não tinha sido só assaltado, ele tinha sido torturado. E aí cheguei na casa, assim, ele tinha os negócios que tinham amarrado ele, já tinham levado ele para o hospital, mas tinha tipo marcas de sangue na parede, tinha várias coisas assim. E as pessoas falando ao redor o quê? Tipo assim, aí isso que dá ter dinheiro. Isso que dá ter dinheiro. Olha ali, ó, o que acontece. Tem aí várias casas, aí a pessoa veio assaltar porque ele tinha dinheiro. O que a minha criança foi entendendo? Ter dinheiro não é seguro. Ter dinheiro vai fazer com que isso aconteça com você.
Então é melhor não ter dinheiro, é melhor não ter. Então, quando a gente vai começando a entender que a gente tem muitas memórias dentro da gente que a gente não lembra, que afastam a gente daquilo que a gente diz querer ter. Então, conscientemente, eu estava lá dizendo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. E inconscientemente, o que tinha? Puxando o contrário. Ganhar dinheiro não é seguro, ganhar dinheiro não é seguro, ter muito dinheiro não é seguro. Porque essa memória estava presa, porque essas informações elas foram sendo jogadas para dentro de mim no momento que aquela cena terrível e chocante estava acontecendo. A gente grava a crença limitante de duas formas. Uma delas, por repetição. Ou seja, a gente fica repetindo, ouve muita repetição. Dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore, dinheiro tem que ser muito sofrido para ser ganhado. Pessoas que têm dinheiro não são pessoas boas. N coisa que a gente ouve uma repetição, sabe? Vai repetindo. E o que acontece? Aquilo vai impregnando dentro do nosso sistema. Assim como a gente vai repetindo 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes... Não. 2 mais 2, né? 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 também? Tá, enfim, matemática não é minha forte. Volto. Quando a gente fica repetindo, sabe? 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2. 2 vezes 2 também é 4. Tá, volta, Roberto. Enfim, aí o que acontece? A gente vai gravando essas coisas. A gente não fica ali preso no nosso sistema. Outra coisa que faz a gente armazenar crenças limitantes é quando algo muito forte acontece, que a gente chama de trauma. E o que é um trauma? É uma situação que acontece, onde desperta dentro de mim uma emoção muito forte e eu não sei lidar com aquilo. E eu também não tenho ninguém para conversar sobre aquilo. Então, todos nós somos traumatizados. Às vezes a pessoa acha assim, trauma é uma coisa muito grande que aconteceu. Não, todo mundo é traumatizado. Por quê? Porque quando criança a gente não sabia lidar com muita coisa. Então, qualquer coisa que despertasse uma emoção muito forte e a gente não sabia lidar, ficou uma marca, como se aquele momento é tirado uma foto e armazenado, sabe? Por exemplo, às vezes você tem uma ideia assim, eu odeio tomate, eu odeio tomate. Por que você odeia tomate? Sabe? Não tem motivo para você odiar tomate, sabe? Não tem uma razão lógica para você odiar tomate. Se você voltar no tempo, se você fizer, você vai descobrir por que você odeia tomate. Porque em algum momento você estava comendo tomate e aconteceu uma situação que causou um impacto forte e foi negativo. E aí, o que a mente ela faz, né? O que o inconsciente ele faz? Ele associa tudo o que está acontecendo ao redor. Por exemplo, você está na mesa, comendo, almoçando com a sua família, e começa uma briga horrível. Todo mundo começa a brigar, discutir, joga um negócio no outro, sabe? Tudo que está acontecendo naquela cena é como se o subconsciente ele tira uma foto. Então, por exemplo, você está comendo um tomate e isso está acontecendo, o tomate ele vai para foto de tipo assim, nossa, que coisa ruim. Se você está usando uma blusa vermelha, por exemplo, pode ficar associada essa blusa vermelha como, nossa, odeio vermelho, odeio essa cor. Por que eu odeio essa cor? Nossa, por que eu não gosto de tal tipo de música? Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele vai gravando memórias, fotos de situações que aconteceram e ele vai criando esses registros como forma de proteção, sabe? Então ele vai dizendo assim, não, tomate é ruim. Tomate não é ruim, sabe? Não é ruim. A questão é a memória que você tem daquele momento é ruim. Então você associa e coloca tudo no mesmo bolo. Quando a gente está falando de dinheiro, a gente tem muitas experiências da mesma forma, que a gente não sabe, que a gente tirou muitas fotos na nossa memória de que dinheiro é uma coisa ruim, de que dinheiro é uma coisa negativa. Por exemplo, você era criança e você queria a atenção do seu pai, você queria atenção e queria que ele brincasse com você, e aí ele olhava para você e dizia assim, não, papai tem que ir atrás de dinheiro. E aí você diz, cara, que saco esse dinheiro, sabe que ódio que eu tenho desse dinheiro, porque todo mundo vai atrás dele e ninguém fica comigo. Porque criança não sabe o que é dinheiro. Entende? Criança não sabe que dinheiro é uma coisa importante, que dinheiro é uma coisa que ela não sabe. Então ela vai gravando algumas memórias e algumas informações de que dinheiro é ruim.
Então, muitas vezes, pessoas que cresceram numa realidade de escassez de dinheiro vão ter muita dificuldade em ganhar dinheiro. É muito desafiador romper esse padrão. Mas pessoas que também cresceram numa realidade de ter muito dinheiro podem vir a ter dificuldade com o dinheiro por ter feito associações erradas daquele dinheiro. Por exemplo, tinha muito dinheiro, mas não tinha, ninguém se dava bem dentro de casa, sabe? E aí todo mundo ficava falando, o dinheiro é a causa de todos os problemas, viu fulano? Morreu não sei quem? Todo mundo tá brigando por causa da herança. Quando envolve dinheiro no assunto, dá nisso, né? Então a gente vai criando memórias sobre aquele assunto. O dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca. Ele nada mais é do que você faz algo e você recebe por aquilo, sabe? Quando a gente não sente que a gente é capaz de fazer determinadas coisas, a gente quer ganhar dinheiro milagrosamente, sabe? Quer ganhar dinheiro de forma mágica, sabe? Eu vou jogar na loteria, eu vou ganhar uma herança, vai acontecer alguma coisa que vai me dar dinheiro. É porque eu não consigo acreditar na minha capacidade de ser uma fonte de dinheiro, de ser uma fonte geradora de alguma coisa boa que vai fazer com que o dinheiro volte para mim. E tudo isso que a gente está conversando aqui vai ficando armazenado dentro do nosso subconsciente. O que a gente vai fazer? Eu vou levar para vocês algumas perguntas para vocês irem respondendo ao longo da semana, irem dando clareza sobre o dinheiro na vida de vocês, na infância, o que você aprendeu, para que você vá percebendo. Será que eu pensava no dinheiro como algo bom? Será que eu aprendi que o dinheiro era uma coisa boa? Se você não tem dinheiro, não. De verdade, não. Por mais que você acredite conscientemente, tipo, não, dinheiro é uma coisa boa, dinheiro é uma coisa boa, dinheiro é maravilhoso. Se você não o tem na sua vida, significa que você não acha que ele é uma coisa boa. Significa que em algum momento da sua história, você gravou que ele é uma coisa ruim, que ele é uma coisa negativa, sabe? Que ele é uma coisa que não é bom ter por perto, que é melhor não ter, sabe? Quando você pode ter ouvido muito, assim, quando criança, assim, nossa, dinheiro surge nas famílias, as famílias se destroem, né? Você pode estar com medo de ter dinheiro e sua família se destruir. Tudo isso é muito sutil dentro do nosso subconsciente, muito sutil. Mas quando a gente começa a investigar, a gente começa a perceber, tipo, é verdade. Eu sinto isso quando o dinheiro chega dinheiro, meu Deus, parece que eu tenho que gastar e me livrar desse dinheiro logo. Entra dinheiro na minha vida, eu não sei o que acontece, mas surge uma conta, tal coisa quebra, nossa, isso aqui vai tudo embora. Por quê? Porque eu tenho que me livrar disso daqui, porque eu acho que é uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa negativa, eu aprendi assim. Então, anotem aí as coisas para você se questionar ao longo dessa semana, sabe? Você se perguntar ao longo dessa semana e, de preferência, vá escrevendo, porque quando a gente escreve, vai vindo algumas clarezas maiores, sabe? Escreve a pergunta e vai respondendo assim, tipo, sem pensar muito. Só deixa a seu subconsciente trazendo a resposta para você. Por exemplo, como que os seus pais falavam de dinheiro em casa? Como que era o assunto de dinheiro, era tratado em casa? Sabe? Como que se falava dele entre eles? Como que se falava do dinheiro com as crianças? Como que se falava com o dinheiro com as pessoas de fora? O que se falava sobre o dinheiro? Por quê? Porque tudo aquilo que os seus pais acreditam também foi passado para você. Não é só as suas crenças que você carrega. No seu inconsciente está as crenças dos seus pais também. E tá as crenças dos seus avós também. E tá as crenças dos seus bisavós. Não são só suas crenças. São uma linhagem de crenças que vão sendo passadas de geração para geração. De coisas que os seus pais falavam e que você não se dá conta, mas que hoje você repete. Se você se perceber, se os seus pais falavam assim, olha lá, fulano ganhou dinheiro, agora virou arrogante. Se você perceber, você vai estar falando exatamente a mesma coisa. Ah lá, ganhou dinheiro. Deve ter sido desonesto, só pode ser. Você vai estar repetindo a mesma coisa. E aí, esse é o grande problema. O dinheiro, ele não vai ficar do lado de quem fala mal dele, né? Imagina que o dinheiro é uma pessoa.
Se ele fosse uma pessoa, ele ficaria do seu lado? O que você pensa sobre ele? O que você fala sobre ele? Entende? Então, esse é o primeiro ponto. O que você ouvia falar sobre dinheiro dos seus pais? Segunda pergunta, como que os seus pais lidavam com o dinheiro? Como que era essa relação deles com o dinheiro? Entrava dinheiro, eles controlavam o dinheiro, eles cuidavam, eles guardavam em excesso, então não podia gastar nada, eles esbanjavam em excesso e aí ia tudo fora. O que acontecia nessa dinâmica de dinheiro? Ou nunca tinha, nunca entrava o suficiente? Como que era essa dinâmica deles? Vá pegando no sutil, assim, sabe? Percebendo, tipo assim, como que você criança via aquilo, não como você adulto vê aquilo, sabe? Porque às vezes a gente diz, meus pais faziam isso, mas eu entendo que eles não tinham como fazer diferente. Não é isso que a gente quer. Não vai encontrar crença desse jeito. Você tem que olhar com o olhar da criança olhando para a cena, sabe? Você volta lá criancinha e você olha para os seus pais. Como é que eles lidavam com o dinheiro? Por quê? Porque foi assim que se aprendeu a lidar com o dinheiro. Embora você ache que hoje você faça completamente diferente dos seus pais, se você olhar bem de fininho, você vai ver padrões repetidos dos seus pais. Você vai ver a mesma coisa acontecendo. Às vezes numa necessidade de fazer o oposto, sabe? Eu nunca vou ser igual aos meus pais. Eu nunca vou fazer o que eles fizeram. Aí quando eu vejo, a gente faz exatamente a mesma coisa, sabe? Então, olhe com o olhar da criança. Como que os seus pais lidavam com o dinheiro? O que eu aprendi deles lidando com o dinheiro? Se eu aprendi a fazer a mesma coisa que eles fazem ou o oposto, dá no mesmo, né? Por exemplo, os seus pais esbanjavam muito dinheiro. Aí você hoje foi pro oposto, eu nunca vou ser igual a eles. E aí você segura o dinheiro, sabe? Ou não, meus pais eram muito controladores, eles não, né? Aquela coisa de pão duro. Hoje eu não consigo guardar dinheiro, porque eu mando tudo embora. Então, vá dando clareza, sabe, do que eu realmente aprendi da forma com que os meus pais lidavam com o dinheiro. Segundo ponto, como que será que eu, né, volta para a visão da criança, da sua criança, olhando para aquela cena, para aquelas cenas com o dinheiro, e diz assim, como é que será que eu julguei o dinheiro? Quais foram as ideias que eu falei sobre o dinheiro quando criança? De tudo que eu estava vendo em relação a dinheiro, de tudo que estava acontecendo sobre o dinheiro, quais foram as ideias que eu aprendi? O que ficou marcado, o que ficou armazenado dentro de mim sobre o dinheiro? É muito importante você descobrir o como que eu julguei o dinheiro quando criança. Como que eu aprendi a julgar o dinheiro? O que eu falei dele? O que eu falo dele, inclusive, até hoje, que eu não percebo, mas eu começo a olhar desde criança como é que eu falo sobre ele, como é que eu lido com ele, como é que isso acontece. Como era outra ponto, né? Como era a relação dos seus pais com quem tinha mais dinheiro? O que eles falavam das pessoas que tinham mais dinheiro? Aqui a gente vê um grande pepino, né? Os meus pais, por exemplo, eles falavam muito mal das pessoas que tinham dinheiro. Entende? Porque como a gente vivia numa realidade de muita pobreza, né? A gente estava sempre trabalhando de empregado para alguém, eles tinham uma raiva muito grande, sabe? Tipo assim, de estar sempre dependendo de alguém. Então, existia dentro deles uma raiva, um senso de injustiça, de não ter condições, sabe? E uma dor muito grande também, né? De viver nessa realidade, porque você viver numa realidade com criança pequena, vendo eles passar fome, sabe? É uma dor tão grande que é difícil de lidar. E a forma com que eles encontraram de lidar era essa raiva de quem tinha mais, essa raiva de quem tinha condições e, por exemplo, não ajudava. E aí o que acontece? A gente vai aprendendo isso. E há pouco tempo que eu fui trabalhando as minhas crenças, que eu fui descobrir que eu tinha muita raiva de quem tinha dinheiro. Eu tinha muita raiva de quem tinha uma vida fácil, sabe? De quem tinha ganhado as coisas fácil, porque para mim eu nunca tinha ganhado nada fácil. Tudo sempre foi muito sofrido, muito difícil, muito na luta, sabe? Para conseguir uma mísera coisa, eu tinha que
trabalhar não sei quanto tempo, enquanto alguém era só pedir para o pai e ganhava. E aquilo eu tinha muita raiva, muita raiva. E aí eu fui começando a descobrir, porque essa raiva, ela acaba nos afastando do dinheiro, sabe? Porque o inconsciente, ele nunca vai deixar a gente ter aquilo que a gente julga como errado, aquilo que a gente julga como ruim. Então, se eu tenho raiva das pessoas que têm dinheiro, eu falo mal das pessoas que têm dinheiro, nunca eu vou conseguir ter dinheiro. Nunca vou conseguir ter dinheiro. Porque eu não quero ser a pessoa que eu mesma falo mal. Entende? Mesmo que você diga assim, ai não, mas quando eu tiver dinheiro eu não vou ser igual a elas. Não funciona assim. O subconsciente tem duas caixinhas, bom ou ruim. Ele não tem meio termo. Ou você julga as pessoas que têm dinheiro como bom, ou você julga as pessoas que têm dinheiro como ruim. Se você julga as pessoas que têm dinheiro como ruim, o subconsciente nunca vai te deixar ser essa pessoa ruim, que você tanto julga. E provavelmente isso vem da memória do que seus pais falavam das pessoas que tinham dinheiro, de como que as pessoas lidavam, né, de como que eles se relacionavam com as pessoas que tinham mais, e de como que eles se relacionavam com as pessoas que tinham menos, como que eles tratavam as pessoas que tinham menos. Então, tudo isso são memórias que vão ficando armazenadas dentro da gente e que a gente vai precisando dar clareza se a gente quiser mudar nossa relação com o dinheiro. Sem dar clareza para essas coisas, não vai acontecer, gente. E mesmo que você diga assim, eu já trabalhei todas as minhas crenças de infância, já ressignifiquei. Não, sabe? Esquece esse negócio. Sabe? Se você ainda não tem resultado, você ainda não trabalhou. Você pode saber, você pode já ter, mas se você não tem resultado, ainda tem muita coisa para ser trabalhada, ainda tem muita coisa para ser vista. Então para com esse discurso de eu já sei, eu já entendi, eu já... Continua fazendo até ter resultado. Quando você tiver resultado, você pode dizer, agora eu trabalhei minhas crenças de verdade. Até você ter resultado, você não trabalhou suas crenças. Gente, eu não trabalhei minhas crenças todas. Nem comecei. Aliás, eu estou começando a trabalhar minhas crenças. E as poucas que eu comecei a trabalhar, nossa, já me deram um resultado incrível. Já moro onde eu quero, já vivo no lugar que eu quero, já tenho o carro que eu quero, já faço as coisas que eu quero. Então, mas eu sei que eu quero uma outra realidade, que eu ainda tenho crenças para trabalhar. E a gente sempre vai ter. Né? Eu trabalho com muitas pessoas, e muitas pessoas que chegam para mim para trabalhar dinheiro, tem muito dinheiro. Sabe? Tem uma condição muito maior do que a minha de dinheiro, mas vive na mesma situação interna, na mesma dificuldade, no mesmo perrengue, sabe? No mesmo lugar interno de tipo assim, nossa, como ganhar dinheiro é difícil. Porque não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa o nível social que você esteja. As crenças de dinheiro, elas não são sobre o dinheiro, especificamente. O dinheiro é só um assunto ao redor daquilo que você acredita. Sabe? É um assunto ao redor do que você carrega dentro de você. Então, quem tem desafios de crenças com o dinheiro, não importa o dinheiro que ganhe, nunca vai conseguir ficar em paz com o dinheiro. Embora às vezes as pessoas têm isso, trabalha muito. Eu conheci uma menina que trabalhava muito, trabalhava duro, assim, para conseguir ganhar dinheiro, e ela começou a ganhar dinheiro e ela ficou muito rica, e ela, cara, quanto mais dinheiro ela ganhava, mais um caos interno ela ficava, porque aí ela começava a ficar com medo de perder o dinheiro. Então, trabalhar as crenças de dinheiro não se trata só de ganhar mais dinheiro. Se trata de ficar em paz com esse assunto, sabe? De ficar em paz com a questão dinheiro na minha vida. Esse é um outro lugar dentro de mim, sabe? Não apenas ganhar mais dinheiro, porque ganhar mais dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro quando você tiver lá no mais dinheiro para você, você vai querer mais dinheiro. E quando você tiver no mais dinheiro, você vai querer mais dinheiro. Então nunca vai acabar esse negócio. O grande ponto aqui é você conseguir ficar em paz com o dinheiro enquanto você pode continuar crescendo financeiramente. Tem infinitos para subir para cima financeiramente. Embora você ache assim, não, eu só quero o suficiente para viver. É uma outra crença, né? Quando a gente fala assim, eu não quero muito dinheiro, eu só quero o suficiente para viver. Ei, o suficiente para viver você já tem, senão você já tinha morrido. Então, o universo entende todas as coisas ao pé da letra. Então, você precisa, se você quer mais dinheiro, queira mais dinheiro. Sabe? Não queira o suficiente para viver. O suficiente para viver você já tem. Você está vivo.
Né? Outra crença que mandaram hoje no Instagram é assim, é que eu nunca tenho dinheiro, eu nunca tenho dinheiro. Não é verdade, é uma crença. Roberta, porque você não conhece a minha realidade. Não, olha de forma mais objetiva, porque enquanto você repete essas coisas, você não se dá conta que tudo aquilo que você repete é multiplicado na sua vida. Tudo que você repete é multiplicado. Então, se você ficar repetindo, não tem dinheiro, nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro, nunca sobra dinheiro, nunca não sei o quê, você só vai alimentando isso cada vez mais. Você pode não ter a quantidade de dinheiro que você quer, você pode não ter o tempo todo que você quer, mas se você está com acesso à internet, você está assistindo, você está comendo, você tem uma casa, você tem dinheiro. Pode não ser seu, você pode estar recebendo de uma outra pessoa, mas você tem dinheiro. Então, é preciso tirar todas essas formas de falar sobre o dinheiro. Nunca tem dinheiro. Nossa, como dinheiro é difícil. Nossa, como não sei o quê. Tudo isso são só crenças que a gente vai repetindo e vai não percebendo que a gente vai entrando mais naquilo que a gente repete. Então, observa. O que você fala sempre sobre o dinheiro? O que você repete sobre o dinheiro? O que é dinheiro para você? Sabe? Quando você fala assim, o que é dinheiro para você? O que vem de dentro de você? Quais são as informações que você sempre fala quando o assunto é dinheiro? Essas informações são o que você está sempre repetindo e são a realidade que se apresenta na sua vida. A gente precisa parar de repetir essas coisas, sabe? Negativas sobre o dinheiro. Imagina que o dinheiro é uma pessoa. Você precisa fazer amizade com essa pessoa. Primeiro ponto. A gente precisa fazer amizade com esse, né? O João. Vamos botar o nome do dinheiro de João? É o João. A gente precisa fazer uma amizade com o João. E aí, João? A gente precisa conversar. Por quê? Porque provavelmente você vai descobrir que você trata o João muito mal. Sabe? Ou você prende ele na coleira e não deixa ele sair. Ou ele chega, você joga ele embora. Tipo, embora, eu não gosto muito de você. Sabe? Então, a gente vai entendendo isso. Isso, são essas as perguntas que eu quero que vocês anotem e vocês vão descobrindo. Conforme vocês vão fazendo essas perguntas e vocês vão se questionando, respostas vão começar a vir de dentro de vocês. Vocês vão começar a ganhar clareza. Conforme a gente vai ganhando clareza, a mente ela vai se abrindo para a mudança de crenças. Existem várias técnicas para a gente mudar as crenças limitantes. Mas o primeiro passo para a mudança das crenças é eu ter uma clareza muito grande de onde é que ela vem, de que crença é essa. E esse é o principal trabalho que a gente tem para fazer. Olhar com muita sinceridade para dentro de mim, de onde é que vem todas essas crenças, de onde é que vem todas essas ideias. Outra coisa para você olhar da sua infância é qual foi o histórico também financeiro da sua família na infância, né? Às vezes você tem assim, eu cresci até uma idade com muito dinheiro, aí meu pai perdeu tudo, aí eu não tinha mais dinheiro. Como é que eu interpretei essa situação? Como é que eu lidei com essa situação? Como que eu julguei o meu pai como irresponsável? Como que foi essa história? Isso também é uma coisa para você colocar na sua análise de crenças. Então, o seu trabalho essa semana é fazer essa análise de crenças. A gente vai ter 4 aulas, né? Toda segunda-feira você vai ter acesso a uma outra aula para você ir fazendo a sua análise do que te impede, né? Eu vou deixar aqui no link do vídeo o acesso, né? O nosso curso Quebrando Crenças Limitantes, ele é um passo a passo de todo o método, bem mais esmiuçado do que eu vou poder passar aqui para vocês nessas 4 aulas, que não tem como passar todo o conteúdo que tem. E nesse curso eu explico exatamente como você descobre e como você muda uma crença limitante, todo passo a passo. E lá você tem exercícios para mudar crenças limitantes de dinheiro, de peso, de relacionamento, para você ir trabalhando em você mesma, sabe? Descobrindo e mudando. É um treinamento bem básico e bem rápido de você fazer, sabe? Que você não tem muita complexidade, básico, porque ele não tem muita complexidade, ele é muito objetivo. É uma coisa que eu prezo muito nos treinamentos, é trazer algo muito complexo para o simples, para que você consiga entender na sua vida prática, sabe? Consiga aplicar. Então, eu vou deixar o link do Quebrando Crenças Limitantes para quem começar a descobrir muita crença ali, já começa a fazer para você poder limpar todo esse processo.
Outra oportunidade que você tem também é o Reprograme, que é o programa de mudança de crenças individual que eu tenho. Esse é um programa bem específico, porque aí a gente faz um levantamento, um histórico das suas principais crenças limitantes e a gente já vai limpando tudo o que aconteceu na sua história. Onde estão os gatilhos? Onde estão os pontos que realmente te impedem de ganhar dinheiro? O que hoje dificulta a sua vida de ganhar dinheiro? A gente faz isso juntos nessa mentoria individual, que é o Reprograme. Eu vou deixar aqui o link também para quem tiver interesse, né? Quem quiser já entrar profundamente nesse universo e dizer assim, chega de passar perrengue financeiro. Chega, quero mudar a minha vida, não aguento mais. Então, não adianta você trabalhar mais, sabe? As pessoas dizem assim, tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro. Se você observar bem, as pessoas que mais trabalham duro são as pessoas que menos ganham dinheiro. Olha para a realidade lá fora e você vai perceber isso. As pessoas que mais trabalham duro são as que menos ganham dinheiro. O trabalho duro não dá dinheiro. O trabalho inteligente dá dinheiro. Mas para você chegar no trabalho inteligente, você vai precisar mudar suas crenças, de se sentir capaz, de se sentir merecedor, de mudar todas essas informações que você carregou da infância. Tudo isso são coisas que a gente vai limpando dentro desses processos. Ok? Depois deixe nos comentários, conforme você for descobrindo crenças limitantes, compartilhe aqui nos comentários para que a gente vai se inspirando, né? Vendo uma pessoa descobre uma crença, vai ajudando a outra a descobrir outra e a gente vai compartilhando isso. Também comenta para mim aqui como que foi essa aula, o que fez sentido para você. Eu vou gostar muito de saber. E aí a gente se vê na semana que vem na nossa segunda aula. Um beijo!